Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Esther. Eu faço parte do projeto de divulgação científica do IFRJ. O meu orientador é o Dr. Paulo Vitor. E hoje eu estou aqui em busca de entrevistar mais uma pessoa que concluiu o mestrado. A gente está aqui com a Gláucia Martins Ricardo Souza, que produziu uma dissertação cujo tema foi Uso de simulações computacionais no ensino de conceitos de força e movimento no 9º ano do ensino fundamental. E o orientador dela foi o professor Dr. José Augusto Oliveira Ugni. E agradeço por ter aceitado participar dessa entrevista, tá? Primeira parte dessa entrevista vai ser para te perguntar uma apresentação geral do seu trabalho. Qual foi a metodologia que você usou, o referencial teórico, teoria de aprendizagem e a estrutura da sua proposta. Boa noite, Esté. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui falando sobre minha dissertação, meu produto educacional. Agradecer ao Dr. Paulo Vitor, ao meu orientador José Augusto Guinin, toda a equipe da UF e do IFRJ. Bom, pensando em ferramentas que pudessem auxiliar tanto os professores e alunos, criamos então uma sequência didática para o ensino de conceitos de força e movimento, utilizando simulações computacionais. Nesse trabalho, propomos um produto educacional que explora o uso de simulações computacionais através do FET, no ensino de noções básicas de mecânica relacionadas à força e movimento para o 9º ano do ensino fundamental. Escolhemos desenvolver um produto educacional voltado ao estudo de força e movimento devido à importância, né, de tal assunto para a sequência da aprendizagem da física no ensino médio, já que é a base da mecânica newtoniana, e também pela forma como esses assuntos são tratados em sala por diversos professores e compreendidos por muitos alunos, privilegiando o uso de fórmulas, pois isso pode fazer com que muitas vezes os estudantes não entendam ou passem a não gostar da disciplina, né? Foi o que a gente pesquisou. Então, apesar de pouca experiência no ensino de física para o 9º ano, observamos também que alguns conceitos relacionados ao conteúdo eram assimilados de forma incorreta ou apresentavam lacunas conceituais. Eu acho importante também pontuar aqui que essas aulas para o 9º ano estão dentro da disciplina de ciências em diversas escolas, principalmente as municipais, estaduais, né, as governamentais, dizendo assim. Uma das dificuldades, né, que a gente percebeu, apresentado por alguns alunos, é a respeito da lei da inércia, onde um corpo na ausência de forças permaneceria em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, pois já que em suas experiências cotidianas, eles observavam que um corpo, ao ser lançado sobre um piso liso, por exemplo, sempre para após algum tempo. Então, a gente deve ter em mente que a física newtoniana requer um pouco de grande abstração quando considera um objeto na ausência de força de atrito, que é um dado presente em nosso cotidiano. Outra grande dificuldade é considerar a aceleração como velocidade. Acredito que aceleração e velocidade são sinônimos. Sempre ouvem falar em acelerar o carro, ou seja, aumentar a sua velocidade. Sendo assim, através das pesquisas, acreditamos que as simulações computacionais são recursos pedagógicos valiosos que facilitam a aprendizagem e podem auxiliar a desmistificar a imagem da física no âmbito escolar, como uma disciplina difícil, que contém apenas fórmulas, tipo um ramo da matemática. Outro ponto que devemos salientar é a familiaridade e o interesse pela essa geração atual, né, de estudantes com aplicativos e atividades computacionais que geralmente fazem parte do cotidiano de muitos. Consideramos que o ensino da física não é uma tarefa também muito fácil, né, já que muitas vezes lida com conceitos altamente abstratos e situações que estão em nosso cotidiano, mas podem estar fora do alcance dos nossos sentidos. Então, mesmo que o professor tenha grande capacidade de explanação e desenho de figuras estáticas, utilizando quadro e caneta, determinados fenômenos que são dinâmicos terão dificuldade de ser compreendidos. E outro ponto interessante também da simulação computacional é que ela propicia a visualização de características dos fenômenos físicos reais ou ideacionais e permite que o aprendiz modifique condições para melhor observação e análise daquele fenômeno.
Sendo assim, então, planejamos uma proposta de intervenção didática que fosse motivadora, onde os alunos pudessem participar mais ativamente da aula, interagindo com a simulação computacional e com os colegas de sala. Então, nessa proposta, o professor tem um papel de mediador entre os conceitos aceitos atualmente pela comunidade científica e os trazidos pelos alunos, a fim de fazer a transposição de crenças errôneas para verdades científicas. Então, o nosso trabalho tem como referencial a teoria da aprendizagem significativa, formulada por David Ausubel, onde ele afirma que a aprendizagem acontece de forma significativa quando há interação entre o que o aluno já conhece e os novos conhecimentos. E nesse processo cognitivo, os conhecimentos prévios, que ele chama de subsunsores, e os novos conhecimentos, eles se modificam. Enquanto os conhecimentos adquirem significados, os subsunsores tornam-se mais elaborados, ricos, estáveis e facilitam a aprendizagem significativa de outros conhecimentos. E Ausubel também ele aponta duas condições essenciais para que essa aprendizagem significativa ocorra, que é o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo e o aprendiz deve apresentar uma disposição em aprender. Então, nesse contexto, acreditamos que a simulação computacional é considerado um material potencialmente significativo, pois, além de atividades computacionais como jogos, interação com aplicativos serem praticamente da rotina da atual geração de estudantes, é possível encontrar simulações que abordem atividades que fazem parte do cotidiano de muitas crianças, facilitando a aprendizagem e corroborando na internalização desses conhecimentos. Então, nosso produto consiste, então, nessa sequência didática, através de roteiro de atividades a serem executadas com observações a partir da simulação computacional. E dentre vários aplicativos, né, e programas que existem, nós optamos por utilizar uma simulação do PhET, que é um site do projeto, é um projeto da Universidade do Colorado, que acreditamos ser um bom material e ele é gratuito, né? Está disponível para qualquer um que queira usar. Pode ser baixado de forma gratuita. E a simulação utilizada, ela tem 4 ambientes de aprendizagem. Então, o produto educacional ele foi desenvolvido 4 roteiros, um roteiro para cada ambiente, com objetivos distintos, né? De acordo com o tema de cada ambiente. Então, essas propostas, né, essas questões, foram pensadas de forma que trouxesse inquietação, reflexão, discussão, entendimento de conceitos que possivelmente os alunos não haviam parado para analisar ou que nem nunca pensaram. E além dos roteiros, né, de atividades para os alunos, criamos também um manual de aplicação para os professores, com um tutorial para simulação, explicando detalhadamente cada ambiente, cada funcionalidade, como se manipula cada parâmetro da simulação. Então, o manual de aplicação também apresenta todos os roteiros com sugestões de abordagem e discussões que podem ser realizadas durante a aplicação do produto. Então, esse manual de aplicação também é bem bacana, assim, para a utilização dos professores, né? E para aplicação do produto, nós escolhemos 2 tipos de abordagem. Na primeira abordagem, os alunos realizam a simulação diretamente no computador. E na segunda abordagem, a simulação é feita por intermédio do professor, porque é através de um projetor multimídia ou uma TV. Então, é o professor que fica ali fazendo a interação entre a simulação e os alunos, né? Muito legal isso, Glaucia. Essa escolha, né, do referencial de Ausubel, junto com esse pré-conhecimento dos alunos com a computação e a relação do dia a dia que eles têm com isso, certamente ajudaram na idealização e, de fato, a concretização dos conhecimentos newtonianos, né? Muito Sim, com certeza. interessante. Agora, eu vou para uma segunda pergunta, que é sobre a aplicação desse material seu, né, do produto educacional, nas turmas. Como é que ela foi feita e que resultado você obteve disso? Tá. A aplicação do produto foi planejada dentro do contexto da sala de aula atualmente, né? Ou seja, com poucas aulas semanais, considerando a existência de recursos computacionais e de multimídia.
Para a aplicação do produto, a gente escolheu duas abordagens que eu já falei anteriormente, né? Na primeira abordagem, os alunos interagem diretamente com a simulação e ela foi pensada para a escola que disponibilizasse um bom laboratório de informática. E na segunda abordagem, a simulação é feita pelo professor e projetada por um projetor multimídia ou uma TV, que esse tipo de abordagem é mais adequado para a escola que não dispõe, né, de um laboratório de informática, mas que tem uma TV ou um projetor, né? É, a aplicação aconteceu em duas escolas públicas que eu trabalhava. E a sequência de aplicação do produto foi dividida em umas 5, 7 etapas, mais ou menos. Onde algumas dessas etapas era voltada para a sistematização dos conceitos abordados. Então, o professor dava, na primeira etapa, né, na segunda etapa, dava um tempo para o aluno responder, interagir com a simulação, e depois o professor retomava as perguntas do roteiro e, com a ajuda da simulação, ia conduzindo a discussão para a compreensão cientificamente aceita para os fenômenos. Então, optamos por avaliar o produto em 3 frentes. A avaliação das respostas dadas aos roteiros de atividades respondidos, através da metodologia da análise de conteúdo, avaliação da metodologia através de um questionário respondido pelos alunos, né, eles avaliaram a metodologia utilizada, e uma entrevista com uma colega que aplicou o produto em umas turmas, se não me engano, foi uma turma dela. Então, foi feita uma análise qualitativa e quantitativa da pesquisa. A avaliação qualitativa foi feita considerando a transposição de concepções empíricas para concepções aceitas atualmente pela comunidade científica. E, primeiramente, os roteiros respondidos pelos alunos foram recolhidos e separados em 2 grandes grupos. Os grupos dos alunos que interagiram ali diretamente com a simulação, então foi feita análise desse grupo, e respondidos por alunos que acompanharam a simulação feita pelo professor através do projetor multimídia. E aí, isso nos permitiu avaliar a diferença de desempenho do produto aplicado nessas duas abordagens. Então, a gente utilizou gráficos com análise dessa distribuição de frequência, né, dos dados coletados, e as próprias respostas dadas pelos alunos para fundamentar a interpretação dos resultados. E foi feita uma entrevista também com a professora colaboradora, e onde a gente pôde ver nas respostas que ela deu que ela nunca tinha trabalhado com simulação. E ela avaliou positivamente o uso do nosso produto. E ao ser questionada sobre as facilidades, né, do uso da simulação, ela classificou o uso como sendo um recurso visual que facilita a aprendizagem, tornando o processo ensino-aprendizagem construtivo e participativo. Dessa forma, o produto foi, né, aprovado pela colega que usou. Continuando aí nesses resultados, né, observamos assim a satisfação dos alunos ao resolverem as questões dos roteiros de atividades, em trabalhar em duplas, em trio, onde coletivamente eles interagiam de forma colaborativa, facilitando o estabelecimento de relação entre o novo conhecimento e o prévio em sua estrutura cognitiva, né? As atividades na simulação auxiliaram a visualizar e a perceber conceitos de força e movimento que talvez somente o quadrigismo permitisse, né? Outra característica que acreditamos ter auxiliado na compreensão é a de encontrarmos na simulação utilizada elementos presentes no cotidiano de muitas crianças, que é a brincadeira de cabo de guerra, o skate. Esses elementos funcionaram como organizadores prévios, né? Fizeram a ponte entre o novo conhecimento e os conhecimentos prévios. E podemos perceber que, através da avaliação da metodologia, né, utilizada, que o uso da simulação tornou as aulas mais dinâmicas e que gerou vontade de aprender, o que pode ter feito com que o aprendiz tivesse uma predisposição a aprender, uma das principais condições destacadas pela teoria da aprendizagem significativa para que ocorra a aprendizagem. Muito interessante. Vimos aí, então, que a utilização do FET fez com que os alunos ficassem mais motivados, né? E também pudessem discutir, após as simulações, uns com os outros, dos resultados e consolidar o conhecimento que você gostaria. Isso. Parabéns pela escolha e pela aplicação, tá? Agora, a gente vai para uma parte da nossa entrevista que é mais pessoal.
a parte que vai perguntar para você como é que foi esse legado do MNPF na sua vida pessoal e profissional. Então, o mestrado profissional foi uma experiência assim muito importante na minha trajetória. Ele me proporcionou uma formação sólida, ampliou minha visão crítica e prática, né, sobre a área, além de ter aberto portas profissionais. Depois do mestrado, eu não segui a linha acadêmica tradicional de produção científica ou doutorado, mas eu utilizei os conhecimentos adquiridos para conquistar novas oportunidades, como aprovação em concursos, né, foi aprovado em 2 concursos, e, para mim, o maior legado do mestrado não foi apenas o título, mas sim a possibilidade de transformar a teoria em prática, né? Fortalecendo a minha atuação profissional e abrindo portas que talvez eu não tivesse alcançado de outra forma. Muito obrigada por ter participado da entrevista, que o seu legado com o MPF continue sendo construído e reconstruído em sala de aula constantemente, porque nós professores estamos sempre nos renovando e buscando novas práticas para auxiliar os nossos alunos, né, e você fez isso muito bem, parabéns. Obrigada.